Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Bom dia, bom dia, bom dia. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira desta cor. Aleluia. E me leva até o céu. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Chave, fogo e terremoto. Aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Obrigado, Senhor, por esse encerramento do ciclo. Das sortem as estrelas. Glória a Jesus. Obrigado. Aleluia. E amar os seus limites. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Maria Vicente. Como é que você está, hein, minha irmã? Tudo bem? Eu me sinto tão seco. E aí, gente, tudo bem? Vamos finalizar o último dia da nossa maratona da sabedoria? Altíssimo. Aleluia. Não há ferros, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa Aleluia. que fiquem de pé diante de nós. Aleluia. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero dizer-lhe, levante a mão e diga, usa-me, vamos. Usa-me, sou a tua imagem. Filho de Davi, pois não há fé. Aleluia.
Aleluia. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Aleluia. É escudo Para os que nele creem. Obrigado, papai. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia. Hoje a gente encerra um ciclo da Maratona da Sabedoria. Foram 31 dias. Hoje vamos completar 31 dias com a leitura de Provérbios. Obrigado, Maria. Gente, me ajuda aí hoje, que é o último dia da live, hein? É a última live. Compartilha a live, chama as pessoas. A gente vai começar, tá bom? Aleluia. Obrigado, menina da Priscila. Como é que é seu nome, menina da Priscila? Tudo bem? De pé diante de nós, tem tempestade na calma. só na tua voz, na voz daquele que tudo criou. Oh, glória a Deus, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Agora, hein? E aí? Respira assim, ó. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia se renovou mais essa manhã, Senhor. Obrigado. Eu tomo posse, Senhor, da sua misericórdia, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Uau! 31 dias da nossa maratona da sabedoria. Opa! Aleluia! Está xoxo no YouTube, no Instagram. Obrigado, papai. Olá, Aparecida, bom dia, seja bem-vinda. Vamos começar então, sem enrolação? Bom dia, glória a Deus, né? Deixa eu começar logo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, papai. Gente, vocês pensam que é fácil? Fala a verdade. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Oi, Adriana, obrigado. Bom dia, gente. Vamos começar? O 31º dia da Maratona da Sabedoria. 31 dias descobrindo as leis que governam a nossa vida. Dia 31, hoje, né? Nós vamos ler Provérbios, capítulo 31. Existe um momento que todo viajante conhece. Um momento em que ele para, olha para trás
e percebe o quanto caminhou. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós não estamos apenas chegando ao último capítulo de Provérbios, estamos chegando ao último dia da nossa maratona da sabedoria. Foram 31 dias. Quem estava comigo todos os dias, vai? Quem estava comigo todos os dias? Foram 31 dias, 31 manhãs, 31 capítulos, 31 códigos de sabedoria. Durante esse tempo, Deus fez muito mais do que nos ensinar provérbios. Ô, Rudão, tudo bem? Tudo bem? Estamos ao vivo no TikTok. Ó, se você quer acompanhar as lives, também está no YouTube. Fábio Garufo. Eu fiz 31 dias da Maratona da Sabedoria. O nosso canal oficial é aqui, o YouTube. Sejam bem-vindos. Então tem gente no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então foram 31 dias, 31 capítulos, 31 códigos de sabedoria. Durante esse tempo, Deus fez muito mais do que ensinar provérbios. Ele trabalhou dentro de nós. Mudou pensamentos, confrontou atitudes, curou raízes, corrigiu caminhos, fortaleceu decisões. E hoje, dia 31, hoje, Provérbios capítulo 31. Antes de abrirmos o último capítulo, eu quero fazer apenas uma pergunta. Quem você era no dia 1º? Quem ficou aqui comigo todos esses dias? Quem você era no primeiro dia? Quem que você era no primeiro dia? Olá, seja bem-vindo, Luciana. Bom dia, tudo bem? Então, Maratona da Sabedoria, 31 dias lendo Provérbios com uma visão de Napoleão Hill. Você imagina quanta riqueza existe nesse conteúdo que nós estamos finalizando hoje. O verdadeiro objetivo da maratona nunca foi terminar um livro de provérbios, mas foi permitir que Deus começasse uma nova história dentro de cada um de nós. Sejam muito bem-vindos ao último dia da nossa maratona da sabedoria, e assim como todos os dias, a gente começa orando, não é não? Orando. Aleluia! Senhor, obrigado por chegarmos até aqui, pela Tua graça, Senhor. Obrigado por cada manhã, por cada ensino, por cada correção. Hoje nós não queremos apenas estudar o último capítulo, queremos aprender que o Senhor espera, queremos entender o que o Senhor esperava formar em nós durante essa jornada. Fala conosco, abre o nosso entendimento, que a Tua palavra continue produzindo frutos depois que essa maratona terminar, Senhor. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Bom, revisão da jornada rapidinho. Antes de abrir Provérbios capítulo 31, vamos olhar um pouquinho para o que nós já passamos por aqui. Porque ninguém valoriza a chegada, né? Porque ninguém valoriza a chegada quando esquece o caminho. Ninguém valoriza a chegada quando esquece o caminho, vocês estão entendendo? Tem muita coisa que você não comemora na vida, você quer tanto aquilo e quando você quer, você não comemora. Você se frustra porque você esquece rápido, porque você é tão ansioso que já vai pensando no próxima coisa e esquece daquilo. Então, durante 30 dias, foi construída uma escada, degrau por vez. E hoje, vamos subir essa escada pela última vez. Então, a gente vai ler Provérbios 31, do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Essas são as palavras solenes da mãe do rei Lemuel, que lhe disse: Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não se lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para aqueles que estão morrendo, para que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.
Então, até aqui, né, foi o versículo 9. Foi o versículo 9. Agora a gente volta para o nosso contexto. Mas antes de uma explicação, eu quero que você entenda como é que era naquela época. Como que era naquela época, né? Como que era naquela época? Naquela época, os reis não eram preparados apenas por escolas militares, onde recebiam seus maiores ensinamentos dentro de casa. Antes de existir um trono, existia uma mesa. Escreve assim, ó, mesa. Mesa. Antes de existir um trono, existia uma mesa. Antes de existir uma coroa, existia uma família. Aleluia! É interessante perceber que Deus escolhe terminar o livro de Provérbios não mostrando uma batalha, mas mostrando uma mãe conversando com o seu filho. Isso revela algo extraordinário. Os maiores líderes da história quase sempre foram moldados por princípios recebidos muito antes de receber poder. Tem muita gente querendo receber poder, mas não tem princípio. Os maiores líderes da história quase sempre foram moldados por princípios recebidos muito antes de receber poder. O texto não enfatiza primeiro a autoridade do rei, ele enfatiza a formação do seu caráter. Observe que a mãe de Lemuel não começa ensinando política, ela não fala sobre estratégia militar, ela não fala sobre economia, ela fala sobre domínio próprio, sobre justiça, sobre responsabilidade. Ela sabia que um homem sem caráter pode destruir qualquer posição que conquistar. Ela sabia que um homem sem caráter pode destruir qualquer posição que conquistar. Por isso, antes de ensinar o filho a governar um povo, ela o ensinava a governar a si mesmo. Agora vamos trazer isso para a nossa vida real. Talvez você nunca sente um trono, mas todos nós exercemos algum tipo de influência. Você influencia seus filhos, sua esposa, seu marido, seus colegas de trabalho, sua equipe. E a pergunta não é, você é um rei? A pergunta é, como você está usando a influência que Deus já colocou nas suas mãos? Como você está usando a influência que Deus já colocou nas suas mãos? Ei, presta atenção. Como você está usando a influência que Deus já colocou nas suas mãos? A gente faz um contexto com uma visão de Napoleão Hill. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o último dia da Maratona da Sabedoria. Estamos lendo Provérbios capítulo 31. E agora uma visão de Napoleão Hill sobre esse texto do versículo 1 até o 9. Depois de estudar centenas de líderes e empresários, Napoleão Hill percebeu um padrão. O que sustentava um sucesso por muitos anos tinha uma característica comum. Eles aprenderam primeiro a governar a si mesmo. Napoleão Hill chamam isso de autodisciplina. Provérbios já ensinava esse princípio muitos séculos antes. Antes do trono, domine seus princípios. Antes do trono, domine seus impulsos. Antes da influência, forme o seu caráter. Antes da conquista, aprenda a obedecer. O leão da sabedoria. Se o leão da sabedoria pudesse rugir nesse momento, ele faria apenas uma pergunta. Se Deus aumentasse hoje a influência que você possui, o seu caráter conseguiria sustentá-lo? Você consegue responder isso? Não. Se Deus aumentasse hoje a influência que você possui, seu caráter conseguiria sustentá-la? Você consegue entender ou não? Que é profunda essa palavra ou não? Porque Deus não prepara apenas pessoas para vencer, Ele prepara pessoas para permanecer. Talvez hoje Deus não esteja preparando você para o cargo que tem. Talvez esteja preparando você para o cargo que ainda virá. A
A preparação começa hoje, nas pequenas decisões, na forma de como você fala, na maneira de como trata as pessoas, na fidelidade quando ninguém está olhando. Gente, o som está bom? A música de fundo está boa ou está muito alta? Fala para mim. Antes do trono, Deus trabalha o caráter. Aleluia! A influência revela aquilo que o coração já era. A influência revela aquilo que o coração já era. O coração já está aí. Então a influência vai revelar aquilo que já está aí dentro. Tá? É sobre isso. Presta atenção. Obrigado, Silvio, pelo feedback. A influência revela aquilo que o coração já era. 162 pessoas no TikTok. Obrigado, gente. Vou colocar aqui uma sacola de prêmios para vocês aqui. Quem não governa a si mesmo, dificilmente governará qualquer outra coisa. Deus prepara pessoas antes de entregar posições. E o caráter é a estrutura invisível que sustenta toda grande conquista. Obrigado, Adriana. E presta atenção no que eu falei aqui agora. O caráter é a grande estrutura invisível que sustenta toda grande conquista. Então, para você que perdeu os outros dias, né? No meu YouTube, Fábio Garufe, tá tudo lá. Tem lá uma pasta, uma playlist com todas as lives. Agora a gente vai ler Provérbios 31, do versículo... Olá, Sirlei, bom dia, tudo bem? Naquela época, um rei tinha o poder absoluto. Antes de ler lá, a gente vai finalizar aqui. Ele decidia guerras, criava as leis, julgava pessoas, administrava riquezas. A sua palavra podia salvar uma vida ou condenar alguém à morte. Por isso, um dos maiores medos de Israel não era apenas ter um rei forte, era ter um rei sem domínio próprio. Um governante dominado pelos próprios desejos colocava toda uma nação em risco. E é por isso que a mãe de Lemuel faz 3 advertências tão diretas. Ela sabe que o maior inimigo de um rei não está fora do palácio, está dentro do próprio coração. Ela diz, não desperdice a sua força. Depois alerta sobre o vinho e a bebida forte. E termina dizendo, defenda aquele que não pode se defender. Percebe a sequência, ela não está ensinando apenas comportamento, ela está ensinando prioridades. Primeiro proteja seu caráter, depois proteja a sua lucidez. E então, use a sua autoridade para proteger quem precisa. Esse é o modelo bíblico de liderança. Agora vamos fazer isso na vida real. Hoje, talvez você não use uma coroa, talvez você use um crachá. Talvez você tenha uma empresa, uma equipe, uma família, filhos, clientes. A pergunta continua a mesma. O poder de Deus, o poder que Deus colocou nas suas mãos, você está servindo apenas a si mesmo ou também está abençoando outras pessoas? Porque toda liderança verdadeira existe para servir. O governo das suas decisões. O que está governando? As suas decisões, os seus valores e os seus impulsos. Porque um líder não é conhecido apenas pelas decisões que toma, ele é conhecido pelas decisões que se recusa a tomar. Uau! Agora a gente vai ler Provérbios 31, do versículo 10 até o 31. Esse provérbio é muito conhecido por causa da mulher de Provérbios. Por causa da mulher de Provérbios. Agora a gente vai ler e a gente volta, porque vai ser muito interessante, hein? Acho que 70 e poucos por cento do meu público são mulheres. Eu já fiz esse levantamento uma vez, acho que 76% do meu público são mulheres. A esposa ideal. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre.
Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada fazendo... Olá, Tati, tudo bem? Ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz a comida para casa, como fazem os navios que carregam as mercadorias. Ela se levanta de madrugada e prepara a comida para a família e dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e outros tecidos. O seu marido é estimado por todos. Aleluia! O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada, não tem medo do futuro. Ela nunca tem preguiça e sempre está cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão. A beleza acaba. Aleluia! Mas a mulher que teme o Senhor, será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Nós terminamos de ler Provérbios, capítulo 31. Agora a gente vai para uma explicação, tá bom? Obrigado, papai. Mas para a gente entender, fazer essa explicação, nós precisamos entender como é que era naquela época. Naquela época, o povo de Israel vivia em uma sociedade onde a casa era muito mais do que um lugar para morar. Era o centro da economia da família. Não existia supermercados, não existia bancos, não existiam empresas como conhecemos hoje. A mulher administrava os alimentos, ela produzia tecidos, negociava, planejava colheitas, cuidava das empregadas, educava os filhos, administrava os recursos. Gente, estou pensando que os homens faziam o quê? Era uma gestora de patrimônio da família. Por isso, quando o Provérbios fala da mulher virtuosa, ele não está descrevendo apenas uma esposa, ele está descrevendo uma pessoa cuja sabedoria transformava tudo ao seu redor. Observe uma coisa extraordinária, o texto quase não fala da aparência dela, também não fala da beleza, não fala da roupa como prioridade. O capítulo inteiro fala do caráter. Ela trabalha, ela planeja, ela administra, ela serve, ela honra, ela fala com sabedoria. Vou repetir, ela fala com sabedoria. Ela teme ao Senhor. Percebe que a beleza aparece apenas uma vez, o caráter aparece o capítulo inteiro. Isso não diminui a beleza, mas coloca cada coisa no seu devido lugar. Agora vamos fazer isso para a vida real. Vamos trazer isso para a vida real. Vivemos numa geração que valoriza muito mais a imagem. As redes sociais nos mostram rostos, conquistas, viagens, carros. Deus continua olhando para aquilo que ninguém posta. Aleluia! Caráter, integridade, fidelidade, a forma de como tratamos as pessoas. Então, peraí, a rede social nos mostra o quê? Os rostos. Antes de eu abrir essa live, eu fui lá, me arrumei, o cabelo, fiquei preocupado. Nossa, que fundo. Vai esse fundo aqui mesmo, não importa o fundo, que importa. Poderia mostrar o lustre, virar, olhar embaixo. Não, é aqui mesmo. A gente fica preocupado com o que vai aparecer quando a gente abre uma live.
As redes sociais nos mostram rostos, conquistas, viagens, carros, mas Deus continua olhando para aquilo que ninguém posta. O caráter, a integridade, a fidelidade, a forma de como tratamos as pessoas, a maneira de como administramos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Isso é Provérbios 31. Isso é que Provérbios 31 está exaltando. A vida real com Napoleão Hill. Napoleão Hill observou que pessoas extraordinárias tinham um hábito em comum. Elas não esperavam motivação para agir. Viviam com propósito, planejavam, eram diligentes, assumiam responsabilidade. Quando lemos Provérbios 31, vemos exatamente esse princípio. Aleluia! Vemos exatamente esse princípio. Não porque a mulher buscava sucesso, mas porque ela vivia segundo a sabedoria de Deus. Napoleão Hill descreveu comportamentos. Provérbios revelava a raiz desses comportamentos. O temor ao Senhor, gente. Se tirassem hoje todos os seus títulos, toda a sua beleza, todo o seu dinheiro, o que ainda faria de você uma pessoa admirável? O que ainda faria de você uma pessoa admirável? Porque é isso que Deus está formando, um caráter que permanece, mesmo quando as circunstâncias mudam. Talvez hoje você seja, obrigado Rosa de Salão, talvez hoje você seja um homem, talvez hoje seja homem e esteja pensando, esse texto não é para mim. Porque Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Talvez você que é homem está falando, esse texto não é para mim. Mas é. Porque Deus não está ensinando apenas como uma mulher vive. Ele está mostrando como a sabedoria se manifesta. Como a sabedoria se manifesta. Ela torna qualquer pessoa mais confiável, mais diligente, generosa, prudente, mais íntegra. O capítulo termina falando de uma mulher, mas os princípios servem para todos nós. A verdadeira beleza do caráter resiste ao tempo. Nossa! A verdadeira beleza do caráter resiste ao tempo. Vocês estão comigo ainda, sim ou não? Tem alguém aí, sim ou não? A verdadeira beleza do caráter resiste ao tempo. A sabedoria não aparece apenas no que ele fala, mas na maneira de como você vive. As pessoas extraordinárias transformam ambientes comuns. O temor do Senhor produz uma vida que inspira. O sucesso chama atenção, o caráter conquista a confiança. Depois de mostrar aqui um rei governado pela sabedoria, uma mulher vivendo a sabedoria, Deus termina Provérbios nos trazendo um olhar para o espelho. Porque agora a pergunta deixa de ser quem é Lemuel? Quem é a mulher virtuosa? A pergunta passa a ser o que Deus começou a construir em mim durante esses 31 dias. O que Deus construiu em você? O que Ele construiu em você? Você que está aqui comigo desde o dia 1º. Sabe, é exatamente aqui que nasce o último código da sabedoria. A gente fez aqui uma maratona de 31 dias de Provérbios. 31 dias nós estudamos Provérbios. Mas hoje, Deus nos faz perceber uma coisa. Provérbios nunca foi apenas um livro. Sempre foi um espelho. Durante toda a nossa maratona, gente, nós olhamos para esse espelho. E aí eu pensei assim, olha isso aqui, olha isso, olha aquilo. Sabe? E hoje, antes de fecharmos a Bíblia, Deus traz uma última pergunta. Quantas pessoas olham para a sua vida? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas conseguem enxergar a sabedoria de Deus? Quando as pessoas olham para a sua vida, olham para você, elas conseguem enxergar a sabedoria de Deus? Elas conseguem enxergar o Senhor? Porque depois que você fechar Provérbios, quem continua escrevendo, depois que eu encerrar essa live,
que é o último dia, os 31 dias da Maratona da Sabedoria, é você quem vai continuar escrevendo. Então o código de Provérbios 31 é a sua vida. A sua vida é o último capítulo de Provérbios. Depois que essa live terminar, você vai continuar vivendo, você vai continuar pregando. O seu casamento continua, a sua empresa continua, a sua forma de tratar as pessoas continua, a sua honestidade continua pregando, a sua fidelidade. A pergunta nunca foi: você terminou Provérbios? A pergunta é: Provérbios começou a aparecer na sua vida? Nossa! Provérbios começou a aparecer na sua vida, eu estou falando aqui agora, para quem esteve comigo nesses 31 dias de Provérbios. Mas você que não esteve comigo, você pode assistir, maratonar. No YouTube está tudo lá. Os 30 dias de Provérbios está lá. Você vai lá no Fábio Garufo, quando você entra lá, tem uma playlist, você clica lá e aí você vai assistir. E aí você vai cair aqui. Provérbios começou a aparecer na sua vida porque a maior pregação não é aquela que sai dos nossos lábios, é aquela que sai das nossas atitudes, quem você está se tornando. Vivemos em uma geração que conhece muitas frases, mas Deus continua procurando os testemunhos. As pessoas talvez nunca leiam a Bíblia, mas elas lerão você. Seus filhos, aleluia, seus filhos, eu falo seus netos, porque aqui tem mulheres que cuidam dos netos. Seus filhos lerão você, seus netos lerão você, seus clientes lerão você, a sua esposa vai ler você, o seu esposo, seus funcionários, seus amigos. A sua vida será o único Provérbios que muita gente conhecerá. Napoleão Hill dizia que toda filosofia só tem valor quando se transforma em ação. Toda filosofia só tem valor quando transforma em ação. Você já está no grupo, Bruno? Esse aqui é o número do grupo. Eu coloco o mapa mental da live lá após o grupo. E eu tenho uma novidade para vocês na hora que a gente acabar isso aqui. Provérbios nos leva ainda mais longe. Presta atenção. Napoleão Hill dizia que filosofia só tem valor quando transforma em ação. Ele passou anos estudando pessoas bem-sucedidas, mas percebeu que o conhecimento sem prática nunca transforma destino. Conhecimento sem prática nunca transforma destino. Provérbios nos leva ainda mais longe. A sabedoria não foi dada para ser admirada, ela foi dada para ser vivida. Ei, qual é o caminho para... A Bruna está falando, eu quero acessar a sabedoria. Qual que é o caminho? Conhecimento, entendimento, discernimento, coloque em prática, acessa a sabedoria. Conheço, entendo. Discernimento é escolher. O caminho que você vai seguir diz que você entendeu e conheceu. Está conseguindo entender ou está difícil? Quais são os passos da sabedoria? Conhecimento, entendimento, discernimento, coloco em prática, eu acesso a sabedoria. Então eu conheço, entendo, escolho o caminho. Eu vou para lá, eu vou para cá. Eu vou pegar essa sabedoria e vou ir para cá. Ah não, vou continuar aqui mesmo. Então você não está colocando em prática a sabedoria. Conhecimento, entendimento, discernimento, coloca em prática, acessa a sabedoria. O que é isso aqui? É uma live de Provérbios, uma maratona da sabedoria. Foram 31 dias, 31 mapas mentais, 31 ações, exercícios para você fazer, tudo gratuito. E aí o discernimento de colocar em prática ou não vai fazer você acessar a sabedoria ou não. Vocês estão comigo aqui ou não? Garufo, eu perdi, como é que eu faço? No meu canal no YouTube tá tudo lá. Me segue lá no YouTube, Fábio Garufo. Então vamos lá. Provérbios nos leva ainda mais longe. A sabedoria não foi dada para ser admirada. Ela foi dada para ser vivida. Quando? Só hoje. Só hoje. Como que é o seu comportamento com o seu cônjuge? Só hoje. O que você tem feito? Só hoje. Aleluia.
O verdadeiro sucesso não é saber muitos princípios, é permitir que esses princípios governem nossas decisões. Gente, tudo é decisão. Eu estava falando com alguém ontem, eu falei assim, meu, quando você não decide é uma decisão. Tudo é decisão. Quando você não decide, você está decidindo. O verdadeiro sucesso não é saber muitos princípios, é permitir que esses princípios governem nossas decisões. Durante 31 dias, o Leão da Sabedoria caminhou conosco. Todo dia tinha um quadrinho lá, o Leão da Sabedoria. Ele fez o último ritmo. Olha, vou te falar. Quando essa série terminar, que é daqui a pouquinho, você voltará a ser quem você era ou se tornará quem Deus chamou você para ser. Porque o verdadeiro leão não ruge apenas no dia diante da multidão. Ele permanece firme mesmo quando ninguém está olhando. Vocês estão entendendo ou não? Não adianta enganar só pela aparência. Fecha seus olhos aí por alguns segundos, você que pode. Pense que na pessoa que você era antes dessa maratona. Talvez você ainda não tenha chegado onde sonha, mas você não é mais quem você era. E isso já é um milagre. A transformação verdadeira acontece lentamente, como uma semente, como uma árvore, como o nascer do sol. Como o nascer do sol. Hoje, agradeça a Deus porque Ele começou uma boa obra. E aquele que começou é fiel para terminar. E aí nós temos uma missão de 24 horas. E hoje é a última da nossa maratona da sabedoria. Pega uma folha, escreve lá no alto assim, ó. A minha vida continuará escrevendo provérbios. Durante a próxima 24 horas, antes de cada decisão, Bruna, faça apenas uma pergunta. Essa atitude escreve um bom capítulo na minha vida? Antes de falar, pergunte. Antes de responder, pergunte. Antes de decidir, pergunte, porque a partir de hoje você continua escrevendo. Quem está no TikTok e ainda não me segue no YouTube, no Instagram, é Fábio Garufi 1, tá? O meu Instagram tem muito mais conteúdo do que o TikTok, que eu só uso para fazer live. E quem ainda não está no grupo e quer entrar no grupo, está aqui no TikTok, ó, o grupo. Você vai mandar um oi e fala assim, garoto, me coloca no grupo. A gente está encerrando isso, mas nós vamos fazer algo que chama Café com Sabedoria, porque todo dia a gente está tomando café aqui. E eu sempre falo, quando o café está frio é porque a live está boa. A gente vai trazer o Café com Sabedoria. Tá bom? Então assim, hoje a gente encerra. Ô, Bruna, você que estava aqui no TikTok e veio para o Instagram, é isso? Foram 31 dias da Maratona da Sabedoria. 31 capítulos, 31 códigos. Cada dia teve um código. Quem anotou os códigos? Quem anotou os códigos de sabedoria? Gente, a gente tem um arsenal de conteúdo, de código, de muita coisa. Muito interessante. Muito interessante, sabe? É muito satisfatório. Muitas vezes a gente começa as coisas e não termina. E tá finalizando esse ciclo aqui é muito bom. Durante esses 31 dias teve mudança, ficar sem internet e isso, mas graças a Deus nós conseguimos. Nós conseguimos. Então, para a gente finalizar, eu quero agradecer cada pessoa que caminhou conosco. Se você esteve aqui desde o dia 1º, gratidão. Parabéns, viu? Parabéns pela sua determinação. Você provou que a disciplina vence a emoção. Obrigado por cada comentário, por cada oração, por cada testemunho. Vocês fizeram parte dessa história de Provérbios, capítulo da Maratona da Sabedoria. Vocês fizeram parte desse, e é muito da hora, gente. Só que antes da gente se despedir, eu quero dizer uma última coisa. A maratona terminou, mas a caminhada da sabedoria não termina aqui.
Nós vamos fazer uma live, eu acho que 7h37 é muito tarde. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? A Bruna achou essa live hoje, meu Deus. Quero saber de vocês, 7h37 tá muito tarde. Eu tô pensando em fazer essa live 6 da manhã, 6 e 7 da manhã. Então, 6 e 7 da manhã. A gente vai ter esse encontro marcado, chamado Café com Sabedoria. Você vai pegar aí a sua Bíblia, vai preparar o seu café e a gente vai começar o dia colocando Deus em primeiro lugar. 6 e 7 da manhã, o que vocês acham? Tá bom esse horário, 6 e 7? Porque 7h37 a gente já tá no trabalho, tá indo, tá no metrô, tá no trem, tá no ônibus. A Adriana falou, eu adorava quando era 5h37, então eu também. Então a gente vai começar. Então quem não me segue ainda no Instagram, no TikTok, no YouTube, coloca um copo térmico para não esfriar o café. Não, é bom tomar um café frio, porque toda vez que eu tomo um café frio eu lembro que o conteúdo está sendo bom, porque até eu esqueço de tomar café. Você sabia uma particularidade, tá? Você sabia que o café não pode esperar a água ferver? Um bom café não pode ser na água fervendo. Existe uma temperatura ideal para o café. E não é 100 graus. Existe uma temperatura ali entre 91 e 96 graus, onde você extrai, né? Você consegue tirar um melhor sabor do café. E eu fico ali muitas vezes com um termômetro vendo a temperatura da água para poder passar um café saboroso. E aí eu passo esse café, coloco na garrafa. Quando eu sento aqui, eu coloco o café para tomar. E aí quando eu vejo, a gente se empolga lendo a palavra e esquece de tomar o café. Interessante, né? Fala a verdade, sim ou não? Porque eu perco tempo fazendo café ali, organizando, mas quando a gente entra na palavra, todas as outras coisas perdem valor, porque a vontade, a sede da palavra é tão grande. Então, gente, é isso, tá bom? Café com Sabedoria começa. Então você vai pegar a sua Bíblia, vai preparar o seu café. Quem não está no grupo, entra no grupo. Coloca o zap aí do grupo, por favor, Luzinete. Quem não está no grupo e quiser entrar no grupo, manda um oi para mim. Garoto, me coloca no grupo. A Luzinete acho que colocou aqui, deixa eu fixar aqui. Fixar como tá. Você que está no Instagram, está aqui, no TikTok também está aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. E, nossa, obrigado, Senhor. Vamos orar porque foi muito bom isso. Obrigado, Senhor, por cada capítulo, por cada manhã, por cada correção, por cada transformação. Obrigado por encerrar esse ciclo dessa maratona. Obrigado por cada pessoa que passou por aqui. Obrigado, Senhor. Hoje é domingo, que seja um domingo abençoado para todos, que cada um possa sentir a sua presença, Senhor. Abençoa cada pessoa que passou por aqui, que esteve por aqui, que está lá no grupo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa cada família. O Senhor sabe o anseio, o desejo de cada coração, Senhor. Gratidão, Papai, por tudo. Eu te agradeço. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelas minhas filhas. Abençoa, Senhor, cada filho, cada neto, cada família que está aqui. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gente, obrigado. Eu vou encerrar que a gente vai na igreja e eu não posso atrasar. Não podemos atrasar. Não podemos atrasar. Quem é você, menina da Priscila e Noturno? Como é que é seu nome? Oi, Drick, encerramos agora a nossa live. Mas fica atento que eu vou postar, Ana Beatriz, que eu vou postar que horas que vai ser o Café com Sabedoria. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Obrigado, Vilma, Simone, Elisângela. Gratidão, Deus abençoe. Ó, esse aqui é usado para entrar no grupo. Eu fiz essa live, coloco o mapa mental da live. Gente, bom, preciso encerrar. Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Ei, TikTok, foi bom demais ou não? Obrigado, viu? Deus abençoe todo mundo que ficou comigo todo esse tempo, né? Algumas pessoas eu lembro que é a Luzinete, a Adriana, que é a Cris, o Marcelo, quem mais que passou por aqui, que fica sempre aqui com a gente? Vai, a Adriana, a Luzinete, a Maria Vicente, a Marinalva,
Bruna, comecei a te seguir agora aqui, ó. O Fábio Candota, a Cristina Oliveira. A Fátima voltou, olha que legal. Remilda, você tá aí, Remilda? Hoje a gente tem um encontro, hein, Remilda? Eliane Galdino também ficou firme com a gente, não sei se foi todo dia. Mas é isso, gente, tá bom? É a Remilda, que legal. A gente tem encontro às 15 horas. Louvado seja Deus. Que legal. Gente, Deus abençoe vocês. Vou no culto, graças a Deus. E não pode chegar atrasado não, hein? No culto. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu preparei um workbook. O que é um workbook? Workbook é um livro digital onde vai ter todo esse conteúdo que nós vivenciamos aqui. Se você tem interesse em ter esse conteúdo todo que nós trabalhamos, que nós fizemos aqui, eu estou finalizando esse workbook, estou trabalhando nele. E eu vou vender ele. Se você tem interesse de comprar, de adquirir esse workbook poderoso da Maratona da Sabedoria, ele é digital, não é impresso, que fica muito caro fazer impresso. E aí fica muito caro para você pagar. Então, se você tem interesse nesse workbook da Maratona da Sabedoria, você me chama aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Marinalva, Adriano. Para de ficar mandando presente agora que não precisa, tá bom? Fica atento aí. Quem não me segue no YouTube, segue lá no YouTube. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Gratidão mais uma vez, ó. Gratidão por todos vocês que ficaram comigo esse tempo todo. E eu preparei algo, gente. Café com sabedoria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aleluia! Olha o café com sabedoria. Olha como é que ficou isso. Esse aqui é o mapa mental do café com sabedoria de olha isso. Eu peguei o primeiro versículo que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente vai mergulhar nesse versículo que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. E vai ser o café com sabedoria número 1, ó. Café com sabedoria número 1. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha o logo do café com sabedoria, gente. Olha isso. A fumacinha do café forma o leão. Você consegue ver ou não? Olha isso que eu fiz. Hein? Que Deus abençoe, gente. Fica com Deus, viu?